Ele trouxe para a militância. O mundo é pequeno. O mundo é pequeno, O né? mundo é pequeno. Deixa o Apolo se acalmar lá fora. Isso. Né? Antes de nada, agradecer ao Alex aí por essa apresentação, esse histórico. Só ele lembra com a sua memória fantástica. Ele lembra de coisas que nem eu lembro. Né? Ele lembra de coisas que eu fiz e eu não me lembro. Ele lembra. Agradecer a vocês todos que vieram aqui nesse sábado. Agradecer elas aqui. Na véspera do Dia dos Pais. Marina e... Um agradecimento especial à Sônia e à minha esposa Marina, que prepararam aqui um tira-gosto pra gente aí depois, né, ao final. O teu filho que veio de longe. Vai ter um vinhozinho aí para brindar. Né? Meu filho que tá passando aqui um dia no Rio, né? Trabalha em Brasília, veio prestigiar. A todos vocês. Né? Teria que citar todos vocês, porque todos aqui são companheiros de caminhada, de luta. Né? Meu compadre que veio de Saquarema ali, ó, a esposa com a Sônia, prestigiar também. Então isso muito nos alegra, né? Ter a companhia de vocês aqui. Eu vou só falar rapidamente aqui, depois a gente pode abrir, se quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma intervenção. Né? Por que eu resolvi escrever, produzir esse livro? Né? É uma produção independente, né? Eu tratei de aprender a fazer as coisas, diagramei, fiz capa, fiz tudo, mandei para a gráfica, porque eu tinha já, de alguns anos para cá, principalmente de 2015 para cá, produzido muitos artigos. Né? E ao reler alguns deles, eu percebi que de alguma forma eles tinham um fio condutor. Né? E tinham muito a ver com esse momento, né? Com esse período da vida brasileira. Né? A partir de 2013, a partir do impeachment da Dilma, né? Daquelas mobilizações da Copa, da Olimpíada, e principalmente a questão do desgaste da democracia burguesa, né? Que, na minha opinião, ela nunca esteve tão desgastada e como eu digo num dos artigos aí, as suas entranhas estão expostas ao público. Né? E justamente agora nós somos chamados a defender essa democracia. Né? Então, esse é um tema central desse livro. Que democracia é essa que nós somos chamados a defender? É uma discussão, eu teria que me alongar muito aqui, mas que a gente precisa contextualizar. Né? No prefácio desse livro que eu escrevi, eu tento contextualizar essa discussão. Historicamente, né? A própria formação da burguesia brasileira, né? Uma burguesia que nasceu, né? Umbilicalmente ligada ao imperialismo, né? Que tem a origem ideológica de acúmulo do capital no próprio escravismo brasileiro. Né? Essa é eu digo aí no artigo, é o DNA da burguesia brasileira. E o sistema, essa democracia burguesa hoje, que nós somos chamados a defender, que se diz ameaçada pelo fascismo, né? É o sistema mais eficaz de dominação da burguesia e do imperialismo. Não inventaram outro. Nós completamos agora 34 anos da Constituinte. Completamos esse ano. Né? Se minha conta não está errada, os matemáticos aí me corrigem. 88, 2022. 34 anos de democracia. A ditadura militar, que foi longa no Brasil, durou 21 anos. Mas podem me perguntar, mas aí, a ditadura é uma coisa, a democracia é outra. Sim, são dois regimes políticos diferentes, mas em que a mesma classe está no poder. Né? Explorando o proletariado e desenvolvendo o seu regime econômico, abrindo as portas para prosseguir o capitalismo, né? Para eternizar o capitalismo. São iguais? Não, são diferentes. Né?
uma passagem no livro onde eu coloco isso claramente. A derrota da ditadura, né? Campanhas diretas, que o Alex citou aqui, com grandes mobilizações, ela foi progressiva. Né? A democracia ali, aquela transição para a democracia burguesa, era progressiva. Né? Mas imediatamente, isso não é um conceito estático, imediatamente após a sua consolidação, ela deixa de ser progressiva. Por quê? Ela retoma, ela consolida a dominação de classe em outros termos, né? E muito mais aparelhada. Né? E ela consegue fazer uma coisa que a ditadura não consegue. A ditadura é só coerção. Né? Só coerção. A democracia burguesa ela combina coerção com consenso. Né? E ela faz uma cooptação, a principal arma é a cooptação das próprias camadas dirigentes e lideranças da classe operária, dos setores populares. Né? Ela consegue fazer essa cooptação. Né? E por isso esse regime é tão robusto. Né? É uma contradição, né, que não sou eu que tenho que explicar, para quem defende essas posições, sair em defesa desse regime hoje. Né? Porque o fascismo que está no governo, ele não é um ponto fora da curva hoje. Engana-se quem acha que o Bolsonaro e seus asseclas, sua corja reacionária, é um ponto fora da curva. O capitalismo, ele é cada vez mais isso, cada vez mais violento, né? E cada vez necessitando explorar mais o conjunto da classe trabalhadora. Cada vez com menos concessões. Né? A própria democracia burguesa, se a gente for analisar, ela vem tomando medidas antidemocráticas. Né? Se você comparar, hoje os partidos ditos à esquerda, né? Estou falando da esquerda que está no parlamento, os partidos que não têm representação parlamentar, estão excluídos de qualquer debate. Né? Eu me lembro que em 82, ainda antes da Constituinte de 88, né, o Brizola tinha 1% nas pesquisas, ou 2 ou 3, e foi para os debates. E triturou os outros adversários. E lá para cá, de 88 para cá, eles foram estabelecendo mecanismos de controle em que os grandes partidos da ordem monopolizam o Congresso, monopolizam a prefeitura, a Assembleia Legislativa. Né? Por quê? Os recursos financeiros, um exército de asseclas pagos com dinheiro público. Né? Agora a gente viu aí esse escândalo do CEPERJ aqui no Rio, mas isso é uma prática comum, porque o negócio com esse governador aí foi escandaloso. O exército de assessores parlamentares, nas secretarias municipais, de governo, estaduais, nas assembleias, é um verdadeiro exército que eles têm de cabos eleitorais para o dinheiro público. O oligopólio midiático. Né? A eleição não é decidida na campanha eleitoral, ela é decidida muito antes. Né? Para não falar da ditadura aberta. Essa é aberta. A ditadura dentro da democracia burguesa aberta. Aonde? Onde nós trabalhamos. Existe alguma democracia nas empresas privadas? Um sindicalista tem que ser um clandestino. Um simples sindicalista, quanto mais um comunista, um revolucionário dentro da empresa, tem que fazer trabalho clandestino. Né? O André que está aqui, que é bancário, lembra quando a gente atuava lá nos bancários, a diferença que era atuar no banco em que nós trabalhávamos, no Banco Brasil, e nos bancos privados. Né? A violência da classe dominante. Nas periferias e favelas, né? É ditadura aberta. Não existe contradição entre a democracia burguesa e esses bandos armados que há décadas, não é só com a milícia, que agora eu chamo de narcomilícia, né? Impõe uma ditadura nessas comunidades. São associados à democracia burguesa, são muito bem-vindos, né? Que mantém aquelas populações em estado de controle. Então, esses temas perpassam o livro, eu não queria me estender muito, tá? Para não cansar vocês. Mas quero dizer o seguinte, numa época em que a gente
poder se aproximar, um risco enorme de uma terceira conflagração mundial, né? Os conflitos imperialistas estão cada vez mais radicalizados. Isso é uma coisa que não é exceção, isso já aconteceu, né? Isso é próprio do sistema imperialista, essa disputa, esse acirramento, né? E essa troca de posições entre eles, na disputa pelo controle dos mercados, né? Ou seja, da riqueza dos países, da exploração das suas semi-colônias. E o Brasil está sendo recolonizado, é um dos temas desse livro, a recolonização de alguns artigos desse livro, né? A nossa economia foi reprimarizada, né? É só ver os dados aí das exportações brasileiras, do peso da indústria no PIB, né? E a gente vê que o Brasil, centro da economia hoje é uma economia agromineral exportadora, né? Exportadora de commodities sem valor agregado, né? Agora, um país de 210 milhões de habitantes, né? Como é que vai sustentar? Essa é a questão. Por isso, hoje nós temos grande parte da nossa população urbanizada, né? Um desemprego crônico, né? Não tem saída dentro desse sistema, né? Agora, justamente nessa época de grandes conflitos, a gente não deve se sentir atemorizado nem desanimado, porque eu vou dar dois exemplos aqui, de as duas grandes, as maiores revoluções, né, que aconteceram, né? Não vou falar de todas, vou falar das mais impacto, a Revolução Russa de 1917 e a Revolução Chinesa de 1949, né? A Rússia aconteceu durante ainda o conflito interimperialista, a Primeira Guerra Mundial, né? E a chinesa imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Foi justamente quando os revolucionários ousaram, né, se prepararam enquanto organização para enfrentar a luta em todos os terrenos. No político, no militar, no ideológico, em todas as frentes. Né? Porque não conheço exemplo na história da classe dominante entregar seu poder de mão beijada para ninguém. Né? Então é possível lutar, é possível vencer. Né? E justamente no conflito interimperialista se abrem possibilidades. Né? Então a nossa luta eu não vejo com desânimo, eu vejo que deve persistir. As condições são difíceis? São muito difíceis. Né? Demissões, desemprego, violência, né? O movimento sindical fragmentado, facelado, né? Uma caricatura do que foi o movimento sindical dos anos 80, né? Quem conheceu, quem viveu aquela época, hoje é uma caricatura, essa sopa de letrinhas de centrais é uma piada, né? Não tem efetividade nenhuma. Eu acho que a resposta a tudo isso, né, é ter inserção no movimento operário popular, né, para ajudar na retomada da consciência de classe. Né, é reconstruir o seu partido de vanguarda. Eu acredito nessa ferramenta. Sem um partido de vanguarda que consiga fusionar a teoria marxista com a luta proletária, né, é muito difícil enfrentar o imperialismo, o capitalismo concentrado e poderoso como ele é na sua época imperialista. É impossível, né, sem essa ferramenta, no meu modo de entender. E é possível reconstruir essa ferramenta, mesmo nas piores condições. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar e é isso que o livro tenta passar. Né? Faz uma análise fundamentada, né, na minha orientação ideológica, que é o marxismo-leninismo, né, tentando expor de uma forma mais simples, né, e que seja inteligível às pessoas, sem procurar nenhum tipo de intelectualismo, de academicismo, porque nós temos que falar com a linguagem do povo. Bem falou o Ivan Pinheiro aí na sua saudação. Tá? Mais uma vez agradecer a todos vocês. Pessoal, está aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma falação. Eu, como filho, vou usar a prerrogativa para fazer a primeira pergunta. Então, Eu
deixa só que ele tá com horário, só um minutinho, André. Não, a gente espera. Só um minutinho. Vou pegar. Valeu, companheiro. Parabéns. Foi lindo ver você falar. Gente, André, Tchau, querido. gente, obrigado aí por tudo aí.